abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, Aleluia, Jesus. aleluia, Cristo é meu Rei. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Senhor, unge-me, ó Senhor, unge-me, ó Senhor, unge-me com teu poder. Senhor, unge-me, ó Senhor, unge-me, ó Senhor, unge-me com teu poder. Clama, igreja. Manda fogo, Senhor, manda fogo, Senhor. Manda fogo espiritual. Manda fogo, Senhor. Senhor, manda fogo pentecostal. Aleluia. Amados, o Senhor poderoso Deus esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Capítulo 9, versículo 14. Depois, aproximando-se dos discípulos, Jesus viu ao redor deles grande multidão e os escribas a discutir com eles. Todo aquele povo, vendo de surpresa Jesus, acorreu a ele para saudá-lo. Ele lhes perguntou: que estás discutindo com eles? Respondeu o homem dentre a multidão: Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. Este, onde quer que o apanhe, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes, e fica endurecido. Roguei a teus discípulos que o expelissem, mas não puderam. Respondeu-lhe Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de aturar? Trazei-o a mim. Eles trouxeram. Assim que o menino avistou Jesus, o Espírito o agitou fortemente. Caiu por terra, e revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai: há quanto tempo lhe acontece isto? Desde a infância, respondeu-lhe. E o tem lançado muitas vezes ao fogo e à água para o matar. Se tu, porém, podes alguma coisa, ajuda-nos, compadece-te de nós. Disse-lhe Jesus: se podes alguma coisa, tudo é possível ao que crê. Imediatamente exclamou o pai do menino: creio, vem em socorro à minha falta de fé. Vendo Jesus que o povo afluía, intimou o espírito imundo e disse-lhe: espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai deste menino e não tornes a entrar nele. E gritando e maltratando-o extremamente, saiu. O menino ficou como morto, de modo que muitos diziam: morreu. Jesus, porém, tomando-o pela mão, ergueu e ele levantou-se. Depois de entrar em casa, os seus discípulos perguntaram-lhe em particular:
Por que, Senhor, não podemos nós expeli-lo? Jesus respondeu, toda a igreja, esta espécie de demônios não se pode expulsar senão pela oração. Palavra da salvação, irmãos. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho Sejam perdoados os nossos pecados. Deus me chamou Igreja. para combater aquilo Eu quero que ver essa igreja. os olhos não conseguem ver. A luta é Eu quero ver essa igreja. espiritual. Marchando, igreja. Vou ficar de fora da batalha contra o mal. Ô glória! O inferno está soprando contra as famílias, valores que conduzem à iniquidade. Os religiosos e acomodados não existirão. Contra as hostes da maldade estou posicionado. Igreja. Não vou cair nas armadilhas do pecado. Igreja. Não vai conseguir entrar na minha casa. A estrutura dela é a santidade. A glória a Deus! Oh Deus! Se por um caminho contra mim vierem, os 7 eles vão ter que fugir de mim. Em nome de Jesus! Não retrocede quando vê que a unção de Deus Oh, Está oh Deus! Ergo a minha voz, eu ordeno com autoridade os projetos do inferno contra Profetiza, a família. profetiza! Caiam, caiam, em nome de Jesus. Glória, glória a Minha Deus! voz, eu ordeno Oh, autoridade, projetos do inferno contra as famílias. Caiam, caiam, em nome de Jesus. Oh, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. contra as hostes da maldade estou Igreja. posicionado. Não vou cair nas armadilhas do pecado. Igreja, Não vai conseguir entrar na minha casa. A estrutura dela é a santidade. oh, Se por um caminho contra mim vierem, os 7 eles vão ter que fugir de mim. O inferno retrocede quando vê que a unção de Deus está em mim. Jesus Cristo acima de mim. Está em mim. Igreja, Ergo a minha voz, eu ordeno com autoridade projetos do inferno contra as famílias. Caiam, caiam, Em nome de Jesus. Ergo a minha voz, eu ordeno com autoridade projetos do inferno contra as famílias. Caiam, caiam, em nome de Jesus. Ergo Oh, aria malaria laria laria. autoridade projetos do inferno contra as famílias. Oh, Caiam, caiam, em nome de Jesus. Ergo a minha oh, ria laria laria. projetos do inferno contra as famílias. Caiam, caiam, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus Cristo acima de mim. Jesus Cristo acima de mim. Satanás abaixo de mim. Satanás abaixo de mim. Jesus Cristo acima de mim. Jesus Cristo acima de mim. Satanás abaixo de mim. Satanás abaixo de mim. Profetiza na vida do irmão. Jesus Cristo acima de ti. Jesus Cristo acima de Satanás abaixo de ti. ti. Satanás abaixo de ti. Jesus Cristo acima de ti. Jesus Cristo acima de ti. Satanás abaixo de ti. Satanás abaixo de ti. Amém. Amém. Diga, eu e minha casa
serviremos ao Senhor. serviremos ao Quem é casado, fala o nome da esposa e do esposo. Fala em nome de Jesus. O meu esposo ou esposa pertence ao Senhor. Quem é pai e mãe aqui, fala o nome dos filhos. Nossa, se eu fosse Jesus, eu não respondia a oração de vocês, igreja. Fala o nome do filho para valer, igreja. Diga, meus filhos pertencem ao Senhor. Meus filhos pertencem ao Senhor. Você que trabalha, fala assim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O meu local do trabalho, O meu local de trabalho. neste momento agora, Nesse momento agora. pertence exclusivamente Pertence exclusivamente ao Senhor Jesus Cristo. Ao Senhor Jesus Cristo. Nenhum inimigo tem autoridade Tem autoridade para entrar para entrar no meu local de no trabalho. meu local de trabalho. Em nome de Jesus. Em nome de Está Jesus. repreendido Está repreendido. espírito de inveja, Espírito de inveja. espírito de ciúme, espírito de ciúme, confusão. Espírito de confusão. No meu local de No trabalho meu local de não trabalho. permanece. Não permanece. Está amarrado. Está amarrado. Está amarrado. Está amarrado. Está destruído. Está destruído. Está derrotado Está derrotado. aos pés da cruz de Jesus. Aos pés da cruz de Jesus. Jesus Cristo Jesus é o Cristo Senhor do meu corpo. É o Senhor do meu corpo. Toca Jesus em todo o meu corpo agora, em cada membro do meu corpo. Toca agora, Jesus. Tira agora, Jesus, toda enfermidade, toda falsa enfermidade, toda dor. Tira agora. Perturbação. Tira agora. Tira agora. Ah, em nome de Jesus. Em nome Sai de agora. Jesus. Sai agora. Aleluia. Aleluia. Jesus Cristo acima de mim. Jesus Cristo acima de mim. Satanás abaixo de mim. Satanás abaixo de Jesus Cristo acima de mim. mim. Jesus Cristo acima de mim. Satanás abaixo de mim. Satanás abaixo Amém. de mim. Amém. Sentados, amados, amadas. Irmãos, preste atenção, irmãos, olha. Preste atenção, querido, querida. Quando você orar, há momentos para tudo na igreja, na liturgia. Quando a oração é uma oração de cura interior, não tem como você orar pela cura interior, falando de uma maneira forte. Não. Oração de cura interior. Por isso que quando ministramos cura interior na igreja, a gente diminui a iluminação, coloca Jesus aqui no altar iluminado, uma música tranquila de fundo, para que você possa ir entrando interiormente, você possa ir sentindo a ação do Espírito Santo. Quando é oração de cura interior, quando é oração de quebra de maldição, de repreensão, de libertação, de exorcismo, você tem que orar com autoridade. Imagina se você chega para o diabo e fala assim para ele assim, como alguns fazem, né? Em nome de Jesus. Você está quase pedindo, por favor, você pode deixar essa pessoa, mas também se você não quiser, pode ficar, viu? Você tem que falar com autoridade, irmãos. Jesus Cristo, quando falava com o diabo, ele falava, sai, sai e não volta. Tem que falar com autoridade, entendeu, irmão? Quando é oração de libertação, não é oração de cura interior, embora também é uma cura interior, a oração de libertação. Mas tem que falar com autoridade. Aprenda a falar com autoridade. Sabe quando o cachorro vem em cima de você? Eu garanto que você, quando o cachorro vem furioso, um cachorro bravo vem em cima de você, querendo morder você, eu garanto que você não vai falar assim, ai, vem totó, vem totozinho, vem totozinho. Ele já dá uma bocada na tua mão, já leva a tua mão inteira. Você fala, sai, para, não, grita. Irmãos, é a autoridade do nome de Jesus. Outra coisa, quando você clama a Jesus, veja um cego Bartimeu, Evangelho de Marcos capítulo 10. O cego Bartimeu estava lá na entrada de Jericó, Jesus estava saindo, ali estava uma multidão tocando em Jesus. E o que o cego fez? Diferente de alguns irmãos da igreja, que não ora com autoridade, não pede com autoridade. Quando você pede, tem que pedir com autoridade. Deus te dá essa autoridade para orar, para clamar, para adorar. A autoridade vem de Deus. Deus te deu esta autoridade.
Quando você clama, faça igual o cego Bartimeu. Jesus, filho de Davi. Mandaram calar a boca. Cala a boca, cego. Hã? Alguém pode falar que você é exagerado. Muitos já falaram e falam, e estou um pouco me lixando, que eu sou exagerado. Daí? O cego Bartimeu clamou: Jesus, filho de Davi. Eu garanto que quando a pessoa está sentindo dor, que a pessoa não vai falar, ai, ui. Quando está sentindo dor, a pessoa grita de dor. Está sentindo dor, é. Irmão, quando nós precisamos, temos que clamar. Temos que clamar. Vejam hoje a palavra do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 10 a 17. Hoje, na oração minha e sua, nós vamos novamente meditar em Efésios capítulo 6, versículos a 17. O São Paulo nos ensina, olha: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então o poder não é meu, o poder não é seu. A glória não é minha, não é sua. Se o demônio sai, se a doença sai, é pelo poder de Deus, do Senhor. Por isso que a glória não é minha. Não tem que agradecer nada a mim, não. Não tem que aplaudir a mim, não. E nenhum outro padre, não. A glória é do Senhor. Isaías 42, versículo 8, Deus diz: eu não divido a minha glória com ninguém. É de Deus a glória. Da glória a Deus, não a mim, não a outros. Porque o poder vem de quem? Do Senhor. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ciladas, irmãos. O inimigo, quando vai armar uma cilada contra você, ele não vai falar assim: olha, você não vai por aquele caminho não, porque ali eu armei uma cilada, uma armadilha, para você colocar o pé e você ficar preso na armadilha. É cilada, inesperada. O inimigo, ele ataca, irmãos, inesperadamente. Quando você menos espera, ele ataca. Então São Paulo nos ensina, olha: revesti-vos da armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Agora, como você vai ser firme no Senhor, se você não tem uma vida de oração? Como Jesus diz no Evangelho, esta casta de demônios só é expulsa através da oração. Orar, meu querido, minha irmã, é oração. Eu sempre quis e continuo, o meu sonho é construir uma igreja onde nós teremos adoração 24 horas por dia. Irmão, irmã, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O Senhor Jesus tem que ser o Senhor dessa nação. Tem que ser. A igreja tem que ser a igreja de oração, de adoração. Às vezes eu vejo irmãos dos ministérios: vamos fazer reunião, vamos fazer isso, fazer aquilo. Mas e oração? Reunião não resolve quando não se tem oração. Ensaio não resolve quando não se tem oração. Não vai para frente a igreja senão pelo poder da oração. E a Bíblia nos ensina: porque a nossa luta não é contra sangue e carne. Ou seja, a minha luta e a sua não é contra ser humano. Não é contra o seu marido, viu, irmã? Seu marido é alcoólatra, ou a sua esposa difícil, seu filho, sua filha, o irmão da igreja. Não, Paulo nos ensina que a nossa luta não é contra ser humano. A nossa luta, irmão, é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Se você sai da igreja, se você não entra na igreja para adorar a Deus, para cantar louvores a Deus, se fortalecer pela Santa Eucaristia, pela palavra do Senhor, a Bíblia diz: lá fora nos ares tem demônios esperando por mim e esperando por você. Se você não está preparado com a armadura de Deus para enfrentar essas forças malignas que estão espalhadas nos ares, não brinca não, meu irmão. Irmã, não brinca não. O diabo não brinca não. O inimigo não brinca não. Não brinca de ser cristão. Eu não posso brincar de ser padre não. Ou eu sou pastor ou não sou. Ou eu sou padre ou não sou. Irmão, a nossa luta é espiritual. Agora, como você vai lutar com alguém que é espiritual, meu irmão? Hein, irmã?
Se você luta com uma pessoa física, você sabe quando a pessoa vai dar um golpe, vai dar um soco. Você se... Agora, é espírito, você não vê. São Paulo diz claramente, a nossa luta não é contra ser humano, carne, é contra os espíritos malignos, espalhados nos ares lá fora. Pode ter um espírito maligno ali, um demônio, pendurado naquela árvore ali, olhando para a igreja, esperando que saia cristão aqui da igreja, vazio do mesmo jeito que entrou. Quando o irmão não vem para adorar a Deus, quando a irmã não vem para adorar a Deus, quando o irmão não dá o devido valor à palavra de Deus, quando a palavra está sendo proclamada, o irmão está dando mais atenção a qualquer outra coisa do que a palavra de Deus. O diabo está lá fora. Paulo diz, lá nos ares estão os demônios. Se sai uma ovelha daqui, fraca na fé, o demônio vai perceber. Claro. Se a pessoa é forte, ó. Agora se a pessoa é fraca, ela vai cambaleante. É o cristão que sai da igreja e não recebeu a força de Deus. A nossa luta é espiritual. Volto, repito, como perguntei. Como você vai lutar contra um espírito que você não vê? Através da oração. É o Espírito Santo de Deus. Quanto mais você está unido ao Espírito Santo, mas ele te dá o conhecimento, palavra de ciência, que o diabo vai atacar você. Você vai para um lugar, o Espírito Santo de Deus, não vá. Não vá. Ele inquieta você. Você fala, não vou. Você vai fazer uma viagem. O Espírito Santo de Deus inquieta você. Não vá, não vá. Você não vai. Você tem intimidade com o Espírito Santo. Agora, se você não ouve o Espírito Santo, você não tem uma vida de oração, meu irmão. Bíblia para você só traz na igreja, só traz na missa. Não lê a palavra de jeito nenhum. Difícil. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. O que é o dia mau, irmãos? É aquele dia terrível, tenebroso. É aquele dia que tudo dá errado. Já aconteceu com você, sim ou não? Aquele dia que tudo dá errado. Tudo que tinha para dar errado, dá errado. É o dia mau. Nesse momento, o que nós temos que fazer? Nos revestir da armadura de quem? De Deus. Então vem dele, não é minha. É dele, a armadura é dele. Os pés calçados, prontos para proclamar o Evangelho. O que significa? Alguém liga. Oi, irmã, vamos lá no hospital, pregar o Evangelho lá no hospital. Já estou de prontidão, ó. Já estou pronto, vamos embora. Oi, irmã, vamos lá na casa daquela irmã que está doente, precisando de oração. Já está pronto, já vai embora. Os pés de prontidão. Não fica dando desculpa. Eu não posso, nossa, estou cansado, não vou. A Bíblia diz, os pés prontos para anunciar o Evangelho, prontos para andar. Depois, embraçando o escudo da fé. O escudo, irmão, é pela fé que somos salvos. Salmo 91 diz assim, que o diabo, ele lança flechas venenosas contra mim e contra vocês. Se você não tem escudo da fé. Agora, como vai alimentar a fé? Palavra, eucaristia, oração, confissão. Agora, se você não lê a Bíblia, quando vem na igreja, fica com a cara amarrada, azeda, uma má vontade de louvar a Deus, uma má vontade de estar na casa de Deus, e ainda tem coragem de clamar a Deus alguma coisa. Que absurdo. Por isso que eu falo, ainda bem que eu não sou Deus. O amor de Deus é perfeito. Porque tem gente que fala assim, olha, essa aí não merece. Essa não merece. Ô pessoa difícil. Ô pessoa difícil. Ô coração duro. Querido, querida, escudo da fé. Alimenta a fé. Alguém falou para mim, nossa, padre, eu admiro porque você conhece a Bíblia. E por que você não conhece também? Se eu não sou mais importante do que você, eu não sou mais inteligente do que você, a mesma fé que eu tenho é a fé que você tem. Se eu conheço, eu leio a palavra, por que você não lê também? Por que você não lê? Para conhecer a palavra de Deus, proclamar com autoridade a palavra do Senhor. Não tem que ficar admirando o outro não. Admira Cristo, admira Jesus. Somente Ele deve ser admirado, não o ser humano. O capacete da salvação, ou seja, a certeza, eu estou salvo em Jesus Cristo. Ele já comprou a minha salvação. Isso é a capacete da salvação, irmão. É você ter consciência, certeza
de que você já está salvo. Cristo já comprou ali na cruz a tua salvação. Às vezes eu pergunto, você crê que você já está salvo? Que Jesus já comprou a tua salvação? O irmão vem com aquela desculpa, eu não sei, que não sabe, não sabe. Todo dia faz o sinal da cruz e não sabe ainda que a salvação já foi comprada e já foi paga pelo preço do sangue de Jesus? Que tipo de cristão é esse, meu pai? Continua Paulo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é, o que, igreja? Qual é a espada do Espírito? A palavra de Deus. Qual é a espada do Espírito? Como você é guerreiro, guerreira de Deus e não anda com a sua espada? Que tipo de guerreiro é você? Que tipo de guerreiro é você? Cadê a tua espada? Cadê a tua Bíblia? Você lê todos os dias? Você lê? Você medita na palavra? É por isso que você, quando vê uma pessoa que é um pouco mais versada na Bíblia, nossa, olha lá, nossa, ele sabe toda a Bíblia. Nossa, que nossa. Eu conheço porque eu amo a palavra de Deus. Eu tenho necessidade, é necessidade. Assim como eu preciso do alimento para sustentar o meu corpo, eu preciso desta palavra para sustentar a minha alma. Se eu tenho essa necessidade, por que você não tem? Por que você não começa? Cadê a tua Bíblia? Onde anda a tua Bíblia? Você anda com ela? Vai para a praia, esquece a Bíblia em casa? Tá, lá na praia não tem demônio, não? Vai para uma festa, vai de carro lá, no teu carro tem Bíblia, irmão? Hein, irmã? Tem Bíblia? E se lá em cima do teu carro, no capô do teu carro, tem um demônio te esperando? Hein, irmão? Hein, irmã? E aí? Como é que vai ser? Se na estrada, você parou, está indo viajar, seja para onde for, e você para ali num posto, e se naquele poço ali de gasolina, seja, tem um demônio, Paulo diz, espíritos malignos espalhados nos ares, ele vai olhar para você, vai perceber que você está sem espada. Cadê a tua espada? Cadê a tua espada? Não ficou em casa. Tá, é só lá em casa que você é cristão. No trabalho não é? E se lá no trabalho, no teu trabalho, alguém está tramando contra a tua vida, alguém tem inveja de você, às vezes talvez você é a pessoa da sua família, tem inveja e quer o que você tem, e aí? Tem a Bíblia, tem a palavra de Deus, a espada do Espírito Santo, que é a palavra do Senhor. Amém, igreja? E o evangelho de hoje, qual foi o evangelho, igreja? Marcos 14 ao... Irmãos, uma multidão numerosa ficou ao redor de Jesus. Quando eles viram Jesus, ficaram surpresos. Jesus perguntou aos escribas: o que vocês estão discutindo? E um deles respondeu a Jesus: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, de um demônio. Era o demônio que amarrava aquele menino. Isso é falsa enfermidade, viu, irmão? Presta atenção, igreja, existe a doença natural, que é algo que surge no seu corpo, mesmo assim você vai orar para Jesus curar. E existe a falsa enfermidade. A falsa enfermidade é uma enfermidade que o diabo coloca no teu corpo. Por alguma brecha, você abriu e o diabo se aproveitou por aquela brecha, jogou dentro do teu corpo uma enfermidade. Ou melhor, uma falsa enfermidade. Neste evangelho de Marcos 9, claramente a doença desse menino era uma falsa enfermidade. Era obra de Satanás, irmão. Era um espírito, um demônio que colocou aquela doença no menino, e o menino não conseguia falar, era mudo. Levaram o menino até os discípulos de Jesus. Mas os discípulos não conseguiram expulsar.
E Jesus disse: ó geração incrédula, trazei o menino aqui. Trouxeram o menino. Quando ele viu a Jesus, não foi o menino. Quando o demônio que estava no menino viu Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou: há quanto tempo isso acontece com ele? Desde que ele era pequeno. Muitas vezes ele é lançado no fogo e na água para o matar. Presta atenção, igreja. Muito sério isso. A Bíblia diz em João, capítulo 10, versículo 10: o diabo vem para... Toda a igreja. As 3 obras do demônio. Vejam que o demônio amarrava aquele menino, colocou nele uma falsa doença, uma falsa enfermidade. E o que o demônio fazia? O demônio, aqui tinha uma fogueira, olha, tinha um fogo aqui. O menino estava passando, o demônio empurrava ele caía no fogo. O menino estava junto de um riacho ou de um lago. O que o demônio fazia? Fazia com que o menino se jogasse dentro da água. Se o pai não estivesse perto, desde que o menino era criança, bebê, desde que ele era pequeno, se o pai não estivesse perto, aquele menino teria morrido ou afogado ou queimado. Mas o pai estava perto dele. Então quando o menino caía no fogo, o pai ia e tirava o menino do fogo. Quando o demônio lançava o menino na água, o pai ia e tirava o menino da água. Olha que vida desse homem. Esse pai não tinha mais vida. A vida inteira dele se resumia a cuidar do filho, a proteger o filho. Jesus, e ele ainda falou assim para Jesus: se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós. Jesus ficou admirado com aquela atitude. Se tu podes, ele é Jesus, ele é o leão de Judá, ele é a rosa de Saron, ele é o Todo-Poderoso. Se podes. A mesma coisa você fala, viu irmão, viu irmã? Quando você diz assim, olha, eu acho que Deus vai me abençoar. Eu acho que vai dar certo. Eu acho que... A mesma coisa você está falando para Jesus. Se tu podes alguma coisa, me ajuda. É a mesma coisa. E Jesus ficou impressionado. Se podes. Ele pode tudo, irmão. Basta uma palavra de Jesus. Amém? Jesus diz a palavra de Deus. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas. Jesus, antes de expulsar o demônio, curou a incredulidade do pai. Porque o pai já estava tão sofrido, ele já estava tão cansado. Talvez você esteja assim, cansado, cansada da vida, dos problemas, cansada de você mesmo. Cansado de você mesmo. Às vezes a gente cansa da gente mesmo, a gente não se aguenta. Aquele pai estava tão cansado. Primeiro Jesus curou a incredulidade do pai. Agora sim. Depois que o pai está curado, e pediu: ajuda-me, Jesus. Jesus repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo. Olha lá, igreja, viu, igreja? Aqui, ó. Olha, aprenda com Jesus, olha. Eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E o espírito imundo saiu. O menino ficou no chão, parecia morto. Quantas vezes que nós fizemos oração de libertação e a pessoa fica naquela situação, meu Deus, é horrível, é constrangedor, é doloroso. A pessoa fica naquela situação, suada, sabe, sofrendo, mas está livre, em nome de Jesus. Aquele menino ficou como morto no chão, mas estava livre, em nome de
Jesus, olha o que Jesus fez. Além de expulsar o demônio, tomou o menino pela mão, o ergueu e ele se levantou. Irmão, é isso que Jesus deseja para mim e para você. Primeiro expulsar o espírito maligno e me levantar e levantar você. Agora, só vamos expulsar o demônio, Jesus diz, porque os discípulos questionaram Jesus: Senhor, por que nós não conseguimos? Por quê? Porque este demônio, essa caixa de demônios, só se expulsa à força da igreja. Se você não ora antes, não tem demônio que saia. Não enfrenta o demônio sem oração. Não enfrenta o demônio sem jejum. O demônio conhece as suas fraquezas e as minhas. Para que eu possa repreendê-lo, eu tenho que estar firme na fé em Jesus Cristo. Como diz hoje Paulo em capítulo 6, no versículo 10 de Efésios: revestidos com a força de Deus, não com a minha. O demônio pode olhar para você e falar assim: eu conheço a sua vida, eu sei o que você faz. Por isso que devemos estar revestidos com o poder de Deus. Agora, se você não ora, irmão, não lê a Bíblia, não participa da Eucaristia, quando vem na casa do Senhor, parece mais uma máquina, parece um robô na casa de Deus. Não louva, não canta, não glorifica o santo nome do Senhor. O padre tem que ficar o tempo inteiro: amém, igreja, amém, igreja, dá glória, igreja, dá glória, igreja. Se é uma igreja que não dá glória a Deus livremente, milagre não vai acontecer não, viu? Libertação não vai acontecer não. A gente vai ter uma celebração bonita, festiva, e nada vai mudar. Mas eu creio que a partir de hoje, pela intercessão maravilhosa da Virgem Mãe de Jesus, nós teremos uma igreja viva, uma igreja que ora, uma igreja de autoridade, uma igreja onde milagres vão acontecer em nome de Jesus. Amém, igreja? Irmão, se uma pessoa entra nesta igreja e sai da mesma maneira que entrou, o problema não está na pessoa, está na igreja. Porque quando a igreja, ela é a igreja da paz, a igreja do amor, do poder de Deus, não tem uma pessoa que possa entrar aqui e não saia impactada com o poder de Jeová. Não tem, igreja, não tem. Amém, igreja? Olha a revelação aqui, o Senhor Deus deu a revelação para um irmão. Vários demônios sem orelhas, nariz e boca foram amarrados, graças a Deus. Muitos estavam provocando sintomas de câncer, principalmente em mulheres. Quando o Senhor impunha a cruz dourada sobre a igreja, várias pessoas foram cobertas com uma proteção dourada, que fluía do altar para o povo. Glória a Deus. Anjos dourados saíram da arca, voando em direção à igreja. Braços enormes, com túnica escura e rosa, abençoavam as pessoas. Rosas brancas, vários buquês de rosas apareceram nas paredes da igreja. Aleluia. Irmão, eu creio na revelação de Deus. Amém, igreja? Jesus.